Beleza, gente? Tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e hoje daremos início a mais um conteúdo do nosso curso aqui de Geografia, tá certo? O que nós vamos estudar hoje, professor? África e os seus antecedentes históricos. Nesse capítulo, pessoal, nós vamos tentar dar um enfoque aqui e tentar desmistificar algumas coisas em relação ao continente africano, tá certo? Primeiro de tudo, coisas que as pessoas ainda confundem muito, pode ter certeza. Eles vão confundir muito a África com um país, mas na verdade não é. A África é um continente, um conjunto de países, tá certo? E dentro desse capítulo nós vamos tentar também fazer as associações que o continente africano tem com o Brasil. São associações e uma relação direta que os dois têm e tentam estreitar esses laços, tá certo? Então, fiquem atentos a mais esse conteúdo de geografia, beleza, pessoal? Vamos lá! Primeiro de tudo, para dar uma ênfase aqui no nossos estudos de geografia, coloquei aqui bem no centro o continente africano, beleza? E ao lado do continente africano, o nosso país, Brasil, ok? Mas, professor, por que isso? Pessoal, esses dois aqui, esse continente e esse país, vão ter uma relação histórica direta, tá certo? O crescimento do Brasil se deu por causa da exploração do continente africano. Ah, mas quer dizer que os brasileiros exploravam a África? Não, pessoal, não. Nesse período onde o Brasil cresceu devido à exploração do continente africano, porque o Brasil era uma colônia de um país europeu chamado, cadê? Aqui, Portugal. Beleza? Então, esses dois países e esse continente vão ter suas relações muito estreitas, principalmente no século XV, século XVI, até o início do século XIX. Beleza, pessoal? Então, entender a relação desses três elementos aqui vai ser essencial para entender o nosso conteúdo atualmente. Beleza? Primeiro de tudo, colocamos aqui continente africano. Continente. Um continente, pessoal, é totalmente diferente de um país. Em relação ao tamanho, em relação à sua capacidade de receber, de ser subdividido em diversos outros setores, como pequenos países, tá certo? Então, uma coisa que muitas pessoas confundem até hoje. Muitas pessoas confundem. O que é, professor? Que a África é um país. Ah, você vai para onde? Vou para a África. Como se a África fosse um país que todos os povos lá são iguais, todas as pessoas lá têm as mesmas doenças, sofrem do mesmo jeito, não são tão ricos assim, são explorados. Mas não é isso, pessoal. Isso é um preconceito muito grande que é passado de geração em geração nas escolas, na sociedade como um todo. As pessoas se referem aquele africano. Mas é claro, africano. Mas ele tem o seu país de origem, ele tem suas origens, tem seu povo, tem sua cultura, que vai ser diferente de outros países da África, tá certo? Então, para tentar tirar esse preconceito da cabeça de todos aqui, beleza? Fiquem atentos. A África é um continente. A África é um continente, não um país. A África não é um país, beleza? E a África, por ser um continente, vai ter uma diversidade cultural gigantesca. Beleza, pessoal? Vão ser línguas diferentes, vão ser culturas diferentes, vão ser tradições diferentes. Beleza? Tudo em um mesmo continente. Beleza, pessoal? Muito interessante isso. São países que têm formas de colonização diferenciadas. Diversos países entraram lá e colocaram lá sua forma de colonizar. Isso fez com que as línguas se tornassem cada vez mais diversificadas. Poderia ser mais? Claro que poderia. Por quê? Lembra daquela aula de cultura que nós tivemos? A cultura, pessoal, ela pode ser colocada para outros países de diversas formas. E a língua é uma delas. Quando um cara chega em outro país e impõe sua língua em determinado local, ele está impondo sua cultura. Se isso não acontecesse, a diversidade cultural do continente africano ia ser muito maior, você pode ter certeza, ok? Mas para
dar uma continuidade ao nosso conteúdo, vamos dar uma lida aqui na introdução do nosso material, beleza? Vamos lá. Nessa unidade, nós vamos nos dedicar aos estudos da complexidade e da heterogeneidade do continente africano. Estudar a África significa também refletir sobre o Brasil, país com um número elevado de afrodescendentes. Os que se declaram pretos e pardos superam 51% da população brasileira. Tá certo, pessoal? Só daí você vê que o estreitamento de laços entre o Brasil e o continente africano se dá muito por isso. A população brasileira tem uma relação direta com as populações do continente africano, ok? Por isso mesmo, a Lei Federal de número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, instituiu a obrigatoriedade do estudo sobre a história e cultura afro-brasileira na educação nacional. Daí, pessoal, vocês tiram a importância. Tem até uma lei que coloca na prática os estudos desse continente tão rico e das relações desse continente tão rico com o nosso país, Brasil, ok? Vale ressaltar também que o Brasil vem estreitando e reforçando laços com diversos países africanos que dividem nossa língua, a língua portuguesa, tá certo? São eles: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, tá certo, pessoal? Então, isso dá uma importância muito grande aqui para a gente dos estudos compartilhados que nós, aqui de países da língua portuguesa, temos, ok? E para dar continuidade, observem aqui o slide que eu preparei aqui para vocês do mapa do continente africano. Ele subdividiu a África em dois setores, além dos países, né? Que é da África do Norte, que é aquela que compartilha o Saara, e também a África subsaariana, aquela que está abaixo do Saara e até o sul, beleza? Daí, pessoal, você vê a quantidade de países que existem no continente africano. Imagina só, a quantidade de países são diversos países que existem nesse continente, tá certo? Todos eles com uma cultura diferente, com línguas diferentes, com um território e com belezas naturais diferenciadas, tá certo? Tem uns que compartilham o Saara, tem uns que compartilham florestas tropicais, são grandes rios, beleza? Então tudo isso vai trazer uma diversidade gigantesca para esse continente. Só pelo número de países você pensa, meu Deus, esse povo não pode ser todo mundo igual. Não pode compartilhar uma cultura única. São povos da mesma cultura, da mesma cor, da mesma língua. Não, a diversidade cultural dentro desse continente é gigantesca, ok? Vamos lá. Mais uma vez aqui, falando sobre a África antes da colonização europeia. Primeiro vocês viram esse mapa, beleza? Esse mapa, ele mostra os diversos países do continente africano e não sei se vocês perceberam, a forma com que esses países são divididos fala muito sobre o processo de colonização deles, beleza? Só como assim? Eu não entendi. Aí são divididos, pessoal, mais ou menos em lotes, ok? São linhas assim bem precisas que vão dividindo os países. E isso aí é normal, não é, professor? Será? Quando você tem um continente com uma diversidade muito grande, esses problemas, né, em relação à divisão do território são normais, beleza? E eles acabam dominando um determinado território, outros acabam dominando outro determinado território. Só que a divisão apresentada para a gente nesse mapa que nós conhecemos atualmente da África, ela divide o território em lotes, tá certo? Com cortes assim bem precisos. Por que isso aconteceu? Devido ao processo de colonização que a África sofreu. Ela foi dividida dessa forma para agradar os países colonizadores. Por exemplo, países europeus, você pode ter certeza. Os europeus dominaram esse processo de colonização da África, principalmente os franceses, os ingleses, os alemães, italianos,
os portugueses. Esses países, pessoal, começaram a dividir o continente africano da forma com que eles bem entendiam. Não respeitando a cultura, não respeitando a língua, não respeitando as diversidades que existem naquele continente e principalmente os problemas que já existiam ali. São povos que já não se davam, praticamente ficaram juntos no mesmo país. Com certeza isso não ia dar uma coisa muito legal, beleza? Mas vamos lá. A África pré-colonial, antes de ser colonizada, diversidade natural e sociocultural. Vamos acompanhar. Os diversos grupos africanos que distribuíam pelo variado compartimentos naturais que existem naquele continente, eles vão se adaptando e criando seus modos de vida, ok? Do imenso deserto do Saara, ao norte, às florestas tropicais e savanas na África subsaariana, ok? O rio Nilo, por exemplo, nasce no Lago Vitória, ao sul, e deságua no Mar Mediterrâneo, ao norte. Tornou-se uma rota de comércio e povoamento. Às suas margens, milênios antes da era cristã, ergueram-se grandes civilizações como a do Egito Antigo. Daí, pessoal, você vê como o continente africano se destaca há muito tempo. Há muito tempo. Antes do período do cristianismo preponderar no mundo todo, diversos povos africanos já dominavam culturalmente, fazendo sua sociedade crescer e prosperar tão quanto os povos europeus, mas bem antes dos povos europeus, você pode ter certeza. Há 1500 anos antes de Cristo, os egípcios já dominavam arquitetura, matemática, astrologia, agricultura e conseguiram prosperar durante muitos e muitos anos daquela região ao lado do rio Nilo, no continente africano, beleza? Vamos lá. No norte da África, atuais Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, foram habitados ao longo dos tempos por bereberes, pastores e comerciantes nômades no deserto, que a partir do século VII receberam forte influência árabe-muçulmana. Outros grupos, como os do Tuareges, cruzavam o deserto no Mediterrâneo ao sul, até as cidades como Tobruk, no atual Mali, e tais movimentos contribuíram para difundir o Islã na África Ocidental e ao sul do Saara, tá certo? Esses povos africanos já dominavam aquela parte do Saara, são povos beduínos, aqueles povos que ficavam se deslocando, usando camelo lá para se deslocar no deserto. Conheciam o deserto com a palma da mão e conseguiam sobreviver naquela região extremamente árida, desenvolvendo comércio, fazendo com que algumas cidades crescessem naquelas regiões de deserto, tá certo? Daí você tira a potencialidade desse povo, um povo que fez com que crescesse e prosperasse o comércio e o seu poder aquisitivo numa região deserta. Daí você tira, né, pessoal, a importância que eles tiveram. Também na difusão de uma das religiões mais influentes do planeta. Qual seria essa religião? O Islã. Beleza? Tá aí, uma das maiores religiões do mundo. E também dominava as rotas de comércio históricas, tá certo? O comércio, junto com a religião, caminharam juntamente ali, próximo à África e também no Oriente Médio. Tá certo, pessoal? Difundindo, assim, essa religião. Fazendo com que ganhasse vários adeptos no mundo inteiro, beleza? Mas começou tudo ali, no continente africano, próximo ao continente africano, difundido no continente africano, beleza, pessoal? Vamos lá. Mas nem tudo são flores, como nós falamos aqui, esse processo aqui, esse momento aqui foi antes do processo de colonização da África. Você sabe quando é que começou a colonização da África? E vamos colocar no século XV. Século XV começou esse processo de colonização da África, tá certo? Muitos povos utilizavam a rota do comércio para a Ásia, atravessando ali a parte caminhável que existia entre a Europa e a Ásia, tá certo?
Só que ficou cada vez mais difícil, cada vez mais caro, cada vez mais inviável você ter uma rota de comércio ali, devido aos altos impostos cobrados, aos riscos de saqueamento, né? Beleza? Eles eram saqueados, assaltados, eram assassinados. Existiam muitas intrigas entre aqueles povos naquela região, entre a Europa e o Oriente Médio, que dava acesso à Ásia, tá certo? E os europeus, para tentar difundir, para procurar crescer cada vez mais, eles pensavam em novas rotas de comércio que pudessem ser uma alternativa à que já existiam, tá certo? E uma dessas rotas de comércio começou a surgir pelo continente africano. E pontilhando o continente africano e contornando o continente africano até chegar na Ásia, tá certo? Mas eles pensavam, a África, será que é só aquele deserto? Quanto mais eles adentravam no continente africano, eles viam que não era somente aquele deserto próximo à Europa, do Saara. Existia uma riqueza natural, cultural, de povos, de riquezas naturais, como carvão, ouro, prata, cobre, ferro, diamantes, além de alimentos, terras férteis no continente africano. Beleza, pessoal? E os europeus viam isso, essa potencialidade, e começaram a ocupar o continente africano, fazendo pequenas vilas, pequenas fortalezas, tá certo? Isso fez com que o ouro do europeu saísse de um pouco mais da Ásia e se voltasse também para a África, uma potencialidade muito grande que existe naquele continente. Beleza? E professor, quem começou esse processo aí de colonização da África? Pessoal, você pode ter certeza, das populações europeias que iniciaram esse processo de colonização foram aquelas populações que dominavam já as grandes navegações. Um exemplo disso, aqui os nossos amigos, né? Portugal já dominava esse processo das grandes navegações, já tinha um pleno domínio, conhecimento das grandes navegações, devido até mesmo ao comércio que eles se voltavam, que era da produção e da pesca do bacalhau. Eles já tinham noção de potencialidade, do tamanho do oceano, de até onde eles podiam chegar, ler cartas náuticas, ler bússola, já tinham esse domínio. Beleza? Isso foi essencial para que esse povo europeu conseguisse adentrar cada vez mais no continente africano pelo litoral. Ok, pessoal? E daí ele já conseguiu imaginar o quão lucrativo seria conquistar aqueles povos africanos. Tá certo? Você domina o território, você vai dominar os povos. E além de dominar o território, eles dominavam os povos, fazendo com que acontecesse com eles um processo de escravização sistematizado. Tá certo? Ah, professor, então o senhor quer dizer que os europeus, além de dominar o território, eles dominavam os povos, tornando-eles escravizados, mas a escravidão já é muito mais antiga do que isso. Os egípcios aqui, que já eram povos africanos, eles são povos africanos. Eles não escravizavam as pessoas? Não escravizavam também para poder crescer? Sim, isso acontecia. Só que somente com os europeus, esse processo de escravização das pessoas se tornou sistematizado. Se tornou algo assim, pronto, está aqui, vai ser meu escravo, está aqui, vai ser meu escravo. E a escravidão promovida pelos europeus foi de longa duração e muito intensa, tá certo? Apesar dos egípcios e os gregos já praticarem essa escravização dos povos, os europeus se destacavam de forma negativa em relação à escravização. Muito tempo e muito intensa. Por quê? Porque isso era muito tempo e muito intensa. Porque era lucrativo para os europeus, tá certo? Imagina, você vai ter que contratar uma pessoa, pagar um salário para ela, ela pode sair do seu trabalho e deixar você na mão. O que é melhor? Você escravizar, no pensamento deles, né? Escravizar essa pessoa, dar para ela só o básico, sobreviver e nada além disso, ok? E esses tipos de trabalhadores escravizados,
custavam muito caro. Só quem adquiria esses trabalhadores escravizados eram pessoas de alto poder aquisitivo. Então eles pensavam, a gente está aqui, tem muitas pessoas aqui no continente africano, vamos escravizar elas, vamos pegar essas pessoas e levar para diversos outros locais do mundo e colocar para trabalhar, beleza? Vamos vender para quem tem interesse em explorar aquele determinado território. Isso aí, pessoal, já foi um dos processos fortes que marcaram a ocupação da África pelos europeus. E além da África, outros locais do mundo foram ocupados pelos europeus. Beleza? Também foram colonizados. Imagina quem? Olha aqui quem está aqui. Brasil. O Brasil também sofreu com esse processo de escravização dos povos africanos que foram trazidos aqui de maneira forçada para o Brasil. Se eles traziam escravos para o Brasil? Não. Eles traziam pessoas que eram escravizadas no Brasil. É uma coisa diferente. Eles não traziam pessoas escravas. Eles traziam pessoas para serem escravizadas. Eram prisioneiros de guerra. Eram pessoas que eram presas por dívidas. Eram diversos povos inimigos, que eram presos e os europeus compravam essas pessoas e vendiam a preços altíssimos para os empresários, para a galera da agricultura que estavam se alocando nas colônias, beleza? Eles precisavam de pessoas para trabalhar, então era lucrativo chamar os escravos. Eles trabalhavam até a morte, beleza? Beleza não, isso é muito triste, né? Mas vamos lá. O drama africano, o tráfico de escravos e suas repercussões. Quando se deu sobre o continente africano, a escravidão não era bem uma novidade. Claro, nós já destacamos aqui. Diversas sociedades ao longo da história conheceram-na bem de perto. Dentre elas, a grega e a egípcia na antiguidade. Mas nada se compara em números e duração do intenso comércio de seres humanos, principalmente dos africanos, praticado pelos europeus colonizadores entre o século XV até o século XIX. Imagine aí, pessoal, essa quantidade de tempo. Quantas pessoas foram escravizadas nesse tempo? Muita gente. Era muito lucrativo para os europeus. Por isso que eles começaram a sistematizar esse processo de escravização das pessoas. Assim, as sociedades africanas não eram baseadas no sistema escravista. Eles não eram, vamos capturar essas pessoas para vender para os europeus. Vamos capturar essas pessoas para vender para os europeus. Não era desse jeito. Foram os europeus que sistematizavam esse processo de escravização. Ok? Foi na América colonial que esse processo ocorreu de maneira mais profunda, em que as atividades econômicas, os territórios e a própria manutenção da sociedade estavam apoiados no trabalho escravo. Fosse em regiões dos atuais Estados Unidos, fosse na América Central ou do Sul, sobretudo na América Portuguesa, a América aqui que vai nos importar nesse momento. Por exemplo, o Brasil, a América colonial, o Brasil, as atividades econômicas, a ocupação do território e a manutenção da sociedade era baseada em quê? No sistema escravista. No sistema escravista. Tá certo? O Brasil cresceu, o Brasil prosperou, o Brasil se desenvolveu, o Brasil foi ocupado graças a esse sistema escravista. Professor, então foi muito bom. Não foi muito bom. Isso aqui foi terrível. Porque como é que você pode achar legal você crescer a custo de muita vida de uma população que teve que abandonar seus parentes, seus filhos, toda a sua história, toda a sua cultura, para trabalhar num país desconhecido, sofrendo, se alimentando mal, não tendo onde morar, pegando doenças. Era um processo aqui muito triste que aconteceu na história do Brasil, beleza? E principalmente para os povos do continente africano. Ok, pessoal? Então isso é algo a se pensar. Essa galera veio para ser escravizada aqui durante muito tempo mesmo. Os portugueses estiveram à frente desse negócio, obtendo africanos escravizados em troca de bebidas destiladas do Brasil,
tecidos originais da Índia, por contas de vidro de Veneza, na Itália, armas, pólvoras, cavalos, barras de ferro e etc. O tabaco da Bahia, o tabaco a fumar, né? Também era apreciado pelos comerciantes africanos, enquanto o marfim e a madeira seguiam da África diretamente para a Europa. Beleza? Eles trocavam por coisas assim que eram bonitas, coisas diferentes, só que eles pegavam as coisas da África que eram extremamente valiosas e levavam para a Europa a preços assim supérfluos, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Só para tentar destacar aqui para a gente. A Europa baseava sua economia, o seu desenvolvimento no sistema escravista de colonização. Beleza? E a África não era baseada no sistema escravista. E aí você pode desmistificar algumas coisas que tinham antigamente na cabeça de você, tá certo? De que os africanos escravizavam as pessoas. Não, era diferente, era um processo de escravização diferente. Eram prisioneiros de guerra, eles poderiam ser soltos, eles poderiam pagar suas dívidas e ser livres. Só que não, quando caíram na mão dos europeus, essa população trabalhava até o último dia da sua vida. Não tinha direito a férias, não tinha direito a salário, a comida era extremamente escassa, as roupas eram difíceis, assim, eram as piores possíveis para eles. Estão vendo? Tem uma grande diferença entre esse processo de escravização, de escravidão de um e de outro aqui, ok? E para piorar a situação dos europeus, o que eles faziam? Forçavam guerras, tornavam sua língua de origem europeia obrigatória e destruíam assim as culturas que existiam assim das pessoas que carregavam as culturas. Por exemplo, para o Brasil vieram populações de diversos países da África atual, beleza? E eles misturavam esse povo para não falarem a mesma língua. Todos eles, para você se comunicar vai ter que aprender o português. Cultura, vai tirar essa cultura deles aí, vai acabar com a cultura deles. Então eles perdiam muita coisa com essa mistura entre as populações africanas que vieram para o Brasil. Beleza, pessoal? Isso aí era algo sistematizado e pensado assim para dominação dos portugueses em relação a esses povos, para que eles demorem ou nunca se revoltem. Ok? Aqui, Portugal escravizava as pessoas em troca de destilados do Brasil, armas, cavalos, ferro e dentre outros. E Portugal também era pioneiro nesse processo de escravização das pessoas. Portugal se destacava muito negativamente, beleza? Era algo comum naquele período. Vamos lá. E não para por aí. Visando os melhores resultados, os europeus fomentaram guerras de conquista entre os povos locais, armaram-se bem e impuseram a força. Por sua vez, os grupos locais aliaram-se a estrangeiros para resolver disputas com grupos rivais. Ok? Os portugueses foram pioneiros no comércio de africanos escravizados, seguidos pelos holandeses, franceses, ingleses, espanhóis. Depois, brasileiros, estadunidenses e cubanos entravam para este comércio. Entre as regiões fornecedoras de africanos escravizados, entre o século 17 e 19, estavam a costa da Mina, ou Golfo de Benin, e o do litoral da Angola, Luanda, Cabinda, Benguela, e dentre outros, né? No século XIX, o tráfico de africanos escravizados na costa oriental, no atual Moçambique, para o Brasil, ganhou muita relevância, tá certo? A galera não satisfeita com isso, começou a trazer os próprios empresários, a própria elite brasileira começou a trazer por conta própria esses africanos escravizados para o Brasil, beleza? Aí vocês tiram, pessoal, pensa bem, os países que dominavam esse processo de escravização dos povos: França, Inglaterra, Espanha, Holanda e Portugal. São todos países que têm um litoral, países que têm uma frota náutica muito grande. Isso fez com que eles saíssem em vantagem em relação aos outros países do mundo, beleza? Tá aí, eles dominavam, faziam guerras, contribuindo para a discórdia desse povo,
para que eles tivessem sempre pessoas escravizadas à disposição do comércio. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui eu trouxe mais um slide aqui para a gente acompanhar da rota que os portugueses faziam para trazer essas populações, esses povos escravizados para o Brasil. Olha aí, essa população vinha onde era o Lagoon, República do Congo, Moçambique, Angola, e vinham sempre para o Brasil para serem vendidos, para serem escravizados. Ok, pessoal? Isso era muito ruim, mas era um processo que fez com que se tornasse muito lucrativo. Por isso que ele durou muito tempo e foi muito intenso. Ok? O tráfico negreiro identificava os africanos como meras mercadorias, atribuindo-lhe nomes como de acordo do lugar de origem, do porto de embarque. Assim, alguns eram chamados de Cabinda, outros eram chamados de Congo, outros eram chamados de Benguela, Quiloa, Rebolo, dentre outros. Eles tiravam assim, podia ser um canto totalmente diferente. Se eles viessem daquele porto, recebiam aquele determinado nome. Ok, pessoal? Isso aí era algo muito ruim, né? Fica imaginando assim, como seria ruim você sair do seu local de origem de maneira forçada, passar uma viagem longa, com fome, com sede, cheio de doenças, e ainda ser escravizado no local onde você chegou. Ok? Era terrível. Números da escravidão do Brasil. Por volta do ano de 1830, a população estimada de negros e mestiços no Brasil era em torno de 70% da população. Mais ou menos 5,3 milhões de pessoas que estavam no Brasil sendo escravizadas. E é muita gente, pessoal, muita gente. Essa situação provocou a resistência, ora pacífica, ora violenta, em relação à escravidão. Mulheres escravas evitavam ter filhos, por exemplo. Alguns grupos enfrentavam seus senhores de escravos e fugiam. A proibição do tráfico de escravos no século XIX não eliminou a escravidão por completo. Ela perdurou de forma análoga até o século XX, com a participação de europeus e de alguns chefes africanos em regiões da Índia do Oceano Pacífico, levada por colonizadores europeus. A relação de trabalho semelhantes à escravidão permaneceram também em cultivo de cacau em São Tomé e Príncipe e nas minas de ouro e de diamante, comandadas por ingleses, onde atualmente a África do Sul e no Zimbábue. Até hoje, o trabalho escravo precisa ser combatido no mundo, o que inclui algumas situações vigentes no Brasil. Beleza? Pessoal, no final do século XIX, no finalzinho do século XIX, a escravidão acabou no Brasil. E foi acho que foi o último país da América do Sul, ou das Américas, a acabar com a escravidão. Beleza? O Brasil foi muito atrasado em relação a isso. Diversos outros países acabaram muito antes do Brasil. Porém, situações de trabalho análogas à escravidão, ou seja, das mesmas condições da escravidão, eram muito comuns. Até como ele destacou aqui, no século XX, ainda existia trabalho análogo à escravidão. Isso é muito ruim. Isso ficou entranhado no imaginário dos empresários brasileiros, que só podiam se desenvolver com o trabalho escravo. O trabalho escravo era essencial para o crescimento do Brasil, colocar o Brasil no mapa. Pensa bem, como é que a pessoa pode ficar feliz com isso? Com o trabalho do fruto do sofrimento de outras pessoas. Mas é assim que pensavam eles, né? Vamos lá. E, pessoal, apesar disso, com o fim da escravidão, muitos povos, olha aqui, população que estava no Brasil, de pessoas que eram trazidas da África, do continente africano, e colocadas no Brasil. 5,3 milhões de pessoas até 1830. Beleza? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas viveram, muitas pessoas ficaram livres, muitas pessoas continuaram escravizadas nesse período, mas eram mais ou menos 5,3 milhões de pessoas. E com certeza, essa população que veio para o Brasil, essa população que fez com que o Brasil crescesse, se desenvolvesse,
fosse ocupado, trouxe muita coisa além da sua mão de obra para o trabalho. Eles trouxeram consigo cultura, trouxeram costumes, trouxeram línguas, formas de falar, dialetos, beleza? Isso vai ficar entranhado aqui na cultura brasileira, fazendo com que ela se tornasse uma cultura única. E pessoal, e aí? Foram os portugueses, os africanos? Quem mais? Os indígenas também ficaram aqui no Brasil. Eles também trouxeram muitos elementos culturais para a sociedade que nós temos hoje. Ok? O legado do povo africano ao Brasil. No Brasil e em grande parte da América, permanece o inegável e o riquíssimo legado afrodescendente nas artes, na língua, nos cultos religiosos, na composição étnica da população e do mundo do trabalho. Com exemplos, pode ser citados os ritmos e danças como o samba, o frevo, o lundu e o maculelê, tá certo? Além da alimentação, a feijoada, de origem africana, são religiões de cunho africano, tá certo? E são manifestações culturais, como até mesmo a capoeira, são de cunho africano, beleza? Então isso é muito bom, pelo menos um legado que eles trouxeram aqui para a cultura brasileira, enriqueceram a cultura brasileira. Isso foi excelente. Que pena que foi de maneira forçada, não é? Mas isso fez com que o Brasil hoje fosse um país de uma cultura única, uma cultura que vai se diferenciar de todas as outras do mundo, uma cultura diversificada, certo? Vamos lá. Pessoal, você pensa, professor, a escravidão, ela acabou no século XIX, então finalmente libertaram os povos lá do continente africano, eles ficaram livres assim do domínio europeu, foi? Eles deixavam essa população livre, sem ser escravizada, mas com um interesse atrás disso. Professor, qual seria esse interesse que os europeus teriam de libertar os africanos, não deixar eles serem mais escravizados? Pensa bem, o desenvolvimento do capitalismo se deu muito nesse período aqui, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX e século XX. No final do século XIX e no século XX, as grandes empresas dos europeus estavam em ascensão e precisavam de mercados consumidores. Pensa bem, uma pessoa que está em situação de escravidão, ela vai comprar sua roupa nova? Ela vai comprar seus próprios alimentos? Ela vai financiar sua casa? Ela vai comprar o seu automóvel, o seu cavalo, os seus produtos para a sua casa? Não. Só quem vai comprar isso são as grandes elites que escravizam os povos. Os europeus, vamos acabar com a escravidão e esses povos finalmente vão ser libertos. Beleza. Mas eles vão ficar reféns dos europeus de outra forma, como mercado consumidor e também como mercado fornecedor de matéria-prima. Os europeus, libertaram, mas quem vai administrar esses países africanos? Os próprios europeus. França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, vão pegar a África e fatiar daquela forma, beleza? Ou fatiar daquela forma, deixar a África loteada, tá certo? Tudo de acordo com seus interesses econômicos. Havido por recursos e matérias-primas sobre a demanda do capitalismo industrial, os europeus promoveram uma nova corrida colonial na África. No final do século XIX e ao longo do século XX, essa nova fase teve início na Conferência de Berlim, como um marco fundamental. Chefes de Estado se reuniram na capital alemã no ano de 1884 e 1885 e traçaram estratégias para ocupar, colonizar e explorar a África. Imaginavam ter esse direito devido à sua presença em diversas regiões da África. Pensei, no século XV, Portugal fez vilas, Portugal fez portos, Portugal fez fortalezas em diversos países africanos, ao longo da costa africana. Aí ele pensou, se tem o meu fruto do meu trabalho ali, então ali por direito é meu. E diversos outros países pensavam dessa forma. A França pensou dessa forma, a Inglaterra pensou dessa forma. E tudo isso com interesse por trás. Com interesse, claro, eles já não tinham essa quantidade de matéria-primas
tão grande para fornecer as suas indústrias, então eles pegavam desses países africanos e levavam lá para a Europa. Isso era a partilha da África, o neocolonialismo africano, europeu sobre a África, né? Durante muito tempo, os europeus mantiveram-se na faixa litorânea para garantir o comércio transoceânico. Para permanecer no território, precisavam lidar com a resistência dos grupos locais e com as dificuldades de adaptação às condições naturais. Porém, com a industrialização e a urbanização e a estruturação das grandes corporações, indústrias financeiras e mercado de consumo dos países na Europa, Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, etc., e nos países como os Estados Unidos, deu-se a nova corrida para a África, levando a sua partilha na fase conhecida como imperialismo ou neocolonialismo, tá certo? A partilha da África se deu nesse novo momento. Acabou a escravidão, a África está liberta, não tem mais aquela população sendo levada de maneira forçada para países como o Brasil, para países da América do Sul. Então, beleza, livrou esse povo? Não. E talvez tenha piorado tão quanto estava antes. Beleza, isso foi muito comum e foi terrível para a história do continente africano. Pessoal, para finalizar o nosso conteúdo, eu trouxe aqui uma questão para a gente resolver e tentar fixar o que foi trabalhado aqui durante essa aula, ok? Vamos lá. Questão da CPS do ano de 2020. Oficialmente, a Conferência de Berlim, realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, na Alemanha, serviria para garantir a livre circulação e comércio na bacia do Rio do Congo e do Rio Níger, bem como o compromisso das potências europeias de lutar pelo fim da escravidão no continente. Entretanto, o maior objetivo das negociações era, item A, garantir os direitos dos portugueses de colonização sobre toda a área que se estende da Angola, de Moçambique, na África Austral, já que Portugal, o país, foi o primeiro país a se instalar nos territórios africanos. Vamos lá. Item B, resolver os conflitos entre as potências europeias que tinham interesse em adquirir a maior extensão de territórios e possessões na África, continente rico em recursos naturais e em matérias-primas. C. Concretizar os planos de Martinho Lutero, que, no contexto da Reforma Protestante, preconizou a conversão dos povos africanos ao cristianismo evangélico. D. Apoiar a expansão do Partido Nazista Alemão com a anexação de povos do território e, consequentemente, de novos cidadãos para a formação do Terceiro Reich. Tem coisa que não tem muito nada a ver aqui, né? Mas, pense bem, pessoal. Você acha que os europeus vão querer lutar, discutir para resolver os problemas de pessoas do continente africano? Claro que não. Tudo vai de acordo com os interesses europeus. E aqui, como tem diversos países com muitos interesses no continente africano, o item que mais se aproxima do que nós queremos é o item B. Resolver os conflitos entre as potências europeias, que tinham interesse em adquirir a maior parte da extensão dos territórios e possessões africanas, e continente rico em recursos e matéria-primas. Pensa bem, pessoal, a indústria europeia crescia muito, a demanda por produtos industrializados crescia muito, então a demanda por matéria-prima crescia, além da demanda de mercados consumidores. Se você tivesse um país que consumisse só os seus produtos, além do seu próprio, seria ótimo, as empresas cresceriam muito. Então, o item B é o item que mais se aproxima daquilo que nós queremos, ok, pessoal? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da relação do continente africano tem com o Brasil e do desenvolvimento que foi adotado aqui dos países europeus. Como foi ruim essa forma de desenvolvimento, principalmente para os países africanos colonizados e os países da América do Sul e da Ásia colonizados também, tá certo? Então, é isso, abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, pessoal.